Minutos, já estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. O pessoal que acompanha a gente aqui, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Obrigado aí pela audiência. Para você que está ligado aqui na Folha FM, também no podcast, em todas as plataformas de podcast, legal também, obrigado pela companhia aí sempre com a gente. Bom, são 8h05, de volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Eu estou conversando com uma italvense e eu nem sabia, por isso que eu me dou tão bem, que eu gosto tanto da Nara. Ela é italvense, você é de Italva também, né, Nara? Que legal, sim. 2 italvenses juntos, ninguém segura não. Pois é. 2 comedores de quibe que... Pois é. Fala sério, né? O quibe lá é a nossa especialidade, né? Eu aprendi a fazer aquele quibe. Ó, se eu botar lá com a Flávia, com o pessoal lá, eu vou perder de pouco, claro, né? Eles são... Mas muito bom, muito bom. A Silvia. Silvinha. Estão lá. Permanecem lá no Ponto Chique, né? E um quibe maravilhoso. E é a mesma receita. O pessoal fala... A mesma receita. Que não mudou nada. Agora tem outra quiberia lá, quiberia italvense, muito boa também. Uma tradição que o Brasil inteiro conhece, lá o Ponto Chique. Eu tô lembrando aqui, né, que o pessoal não conhece Italva, não sabe que nós já temos lá metrô, nós temos barca, temos... Os caras não entendem, não conhecem, né? Não sabem o que é. Pois é. Entendeu? Mora aqui na roça e fica achando que... Bom, são... O Léo Pelanca é meu colega de rua ali, Rua Ana Guiar, atrás da... Ana Guiar não, Rua... ali é aquela principal, né? Coronel Luiz Salles. E... Já estou me lembrando alguns nomes. Alguns nomes, Ana Guiar do clube. Mas a gente morava junto ali, o pai dele tinha açougue ali também, perto do seu Eromilto, perto do Colégio Guimarães. Qualquer hora vamos convidá-lo para estar aqui, ele está como presidente do Cidenf também. Bom, são 8h06 e nós estamos conversando hoje no programa com a Nara Peçanha, ela que é presidente da APAP Campos, e... a gente está falando aqui sobre o Abril Azul, com um destaque agora para essa pauta interessante que a gente separou para falar, que é o crescimento de casos de TEA. TEA quer dizer transtorno do espectro autista. E o diagnóstico tardio. Você, inclusive, citou um exemplo, que aí é do fisioterapeuta, que... Ele trabalha com vocês lá? Trabalha, e hoje ele trabalha com crianças com transtorno do TEA. Olha aí. E aí, você falava... Fazendo um excelente trabalho. Olha que legal. Você falava do caso dele, que também foi diagnosticado com o autismo, por ter também um filho autista, um filho atípico. E ele acabou buscando o apoio de vocês, pedindo ajuda. E aí, eu acho que está muito pertinente esse bloco. Qual é o tipo de ajuda que a APAP pode dar também para esses casos tardios, que a gente pode chamar assim? Que tipo de acolhimento é possível fazer? Com o adulto, chegando até nós, como foi o caso do Lincoln, né, que foi um caso pioneiro, a gente pôde conversar, trocar informações e ele buscar um atendimento, né, de terapia, porque ele já ali com a especialista que ele levou o filho, doutora Jéssica Murim, que quando ela fez os diagnósticos, ela já é um suporte muito importante na vida dele e do filho. Aliás, é minha amiga, amo. Ela cuida da minha filha. Aliás, ela cuida de todos nós. Porque há um preconceito muito grande quando a gente vai a um psiquiatra. As pessoas querem esconder, né? Todos os meus filhos, todos nós já passamos por esses momentos e a gente sempre buscou apoio, sem nenhuma restrição, terapia, né? A gente sempre diz assim, a gente precisa de estar revendo a nossa saúde mental, né? E o caso do Lincoln foi esse. Ele foi buscar apoio logo cedo do filho e
encontrou o seu diagnóstico e para suas inquietações, porque o Lincoln sofria muito, ele tinha sofrimento, angústia, e ele não entendia muito bem a sua condição. E hoje ele entende. E a nossa ajuda foi acolher os colegas, conversamos e ali na instituição não é ético que ele seja assistido ali por um psicólogo. E a gente deu todas essas dicas para ele, porque ele com certeza é importante a terapia. E ele hoje busca, né, se encontrar melhor, ter uma autoestima elevada, caminhar melhor, com mais satisfação, com mais interação social, disseminando as questões que ele trazia com ele, né, e buscando ter uma vida social com mais bem-estar. E isso ele precisou de um profissional, né, de um psicólogo com especialização, lógico, em transtorno do neurodesenvolvimento, para que ele pudesse estar dialogando e trabalhando as suas inquietações. Então, o que a gente pode fazer ali com o profissional é isso. Quando temos uma possibilidade de uma mãe ter também o transtorno, a gente encaminha para a rede e faz o acompanhamento. Nós temos lá terapia de grupo, temos um psicólogo, uma assistente social que está sempre, nós estamos sempre reunindo grupos de mães, de 8 mães, porque um grupo menor fica mais fácil você trabalhar ali todas as inquietações das famílias, e nós procuramos trabalhar tudo isso, dar esse suporte para a família no projeto que nós temos desde 2012, que é o projeto Cuidando de Quem Cuida, e nesses encontros há a possibilidade da gente reconhecer algumas características, né, que são prejuízos na interação social, na comunicação, algumas angústias, alguns comportamentos, e a gente começa a trabalhar também essa família, já articulando a rede, porque já é um atendimento que a gente tem que levar até a rede para que a rede possa acolher. E nós fazemos todo esse acompanhamento. Quando você fala rede, é todo o sistema de saúde da prefeitura? De saúde, é a rede das políticas públicas de saúde. Sim, sim. Né? Já é fato, a gente já tem essa rede linkada, que é da assistência, porque nós executamos um serviço na política de assistência, então a gente já tem essa articulação com os CRAs, com os CREAs, com os equipamentos, e aí a gente potencializa também essa rede das políticas públicas de saúde. Citou o Lincoln e a gente estava falando do fisioterapeuta. Qual o nome do fisioterapeuta? Você quer falar? Não tem problema, ele não tem problema mais com isso. Ele já participou do Respectro. Acho que ele pode... E o Lincoln ele fala isso, ele teve lá, deu o depoimento dele. Na época ainda ele estava vivendo um luto do diagnóstico, mas ele hoje ele vibra, não só com o filho, mas também com os outros usuários. Ontem foi incrível, que ele fez uma atividade psicomotora e após a atividade ele fez um relaxamento, os grupinhos avançados. E todos eles aceitando o comando. Aí ele colocou vários tatames, eles deitaram para relaxar, para depois ir para o lanche. Porque quando você está na atividade, esse nível de alerta aumenta. Então, na hora de sair para o lanche, alguém pode desregular, pode ter uma crise. E aí ele fez aquele momento e mandou me chamar. Aí ele olhou para mim e riu. Aí um levantou, ele falou: vamos lá, é hora da gente relaxar. Na mesma hora a criança deitou, colocou as mãos para cima e ele estava ali batendo um papo, conversando com eles. Tem os não verbais e ele já lida com isso com muita naturalidade, porque a nossa equipe interage, os fonoaudiólogos, e temos esse trabalho bonito acontecendo na instituição. E o Lincoln hoje, um dos nossos coordenadores falou assim: gente, nós ganhamos um parceiro nessa proposta aí de transformação das nossas crianças. E teve um dia que um profissional não foi e o filho dele teve que ir para terapia com ele.
E o filho dele teve um avanço exponencial. Chegou na PAP sem falar, hoje já tem fala funcional. Virou e falou assim, ué, eu vou te chamar de pai ou de tio hoje? Mas foi tão interessante aquela experiência. Então a gente vivencia essas experiências positivamente. E a criança hoje está com um desenvolvimento muito bom. E o Lincoln está caminhando. E hoje é um profissional que tem aprendido a reconhecer nessa criança a sua condição. E é mais facilitador para ele trabalhar, porque ele vivencia essas inquietações e essas situações de sobrecarga. Desculpa, não, perfeito. Eu sei bem o que você está passando, né? Pode ser assim, ele pode falar isso, né? Como a gente fala, é a pessoa ele está no lugar de fala, ele está no lugar de agir. Exatamente. Né? Muito legal. Outra pergunta do Heraldo Duarte, professor de História da Rede Pública, está aqui, ó. Ele é professor lá em São Francisco do Itabapana. Seria interessante se ela abordasse a crescente temática que é sobre isso, que a gente está falando, do diagnóstico tardio em adultos, comentando se, em sua opinião, há uma falta de preparo por parte dos profissionais da saúde para seguir as diretrizes do DSM-5 e da CID-11. Especialmente nos casos de autistas com nível 1 de suporte, que exigem uma investigação mais cuidadosa. Sim. De modo geral, seria relevante que ela, no caso você, comentasse se percebe uma certa incapacidade ou até mesmo um preconceito no processo do diagnóstico de adultos autistas dentro desse perfil. Então, a DSM-5, o texto corrigido, ele traz lá suporte 1, suporte 2, suporte 3. Que é o suporte 3, é aquele que precisa de um suporte muito substancial, o suporte 2 substancial, é a forma que eles classificam, dentro dos prejuízos que esse sujeito tem na comunicação, na interação social, no controle inibitório, nas funções executivas. E veio agora, né, o CID-11, que ele traz lá do CID-F84, que é o do autismo. Ele veio lá trazendo vários CIDs para que se encaixe melhor nessas características, porque elas são bem complexo. Não, é uma rede, uma amplitude de características no autismo, né? E aí, para que se identifique esse sujeito adulto, realmente ele precisa de um especialista preparado para fazer uma avaliação com protocolo de rastreio, porque muitas vezes o autista ele tem a sua condição cognitiva prejudicada, outras vezes não. Outras vezes eles têm o chamado hiperlexia, que ele é um cara brilhante, conhece, é muito inteligente. Então, eu não tenho esse domínio para falar na profundidade que um técnico falaria. E é tão bom se o Heraldo for lá para a gente dialogar sobre isso e até criar um documentário sobre isso. Mesmo sendo um professor de história, eu acho que seria fundamental que a gente fizesse um encontro com a equipe e a gente dialogasse sobre todas essas inquietações dele, que eu acho que são pertinentes. Eu acho que todos os especialistas têm que se preparar para esse adulto, para que esse adulto leve uma vida mais saudável, leve uma vida social mais facilitadora, inclusive nos seus relacionamentos. Porque há prejuízos nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos do trabalho. Muitas vezes as pessoas são demitidas por um comportamento sim. E que elas não... isso está muito além da condição delas entenderem que é antiético ou que é desagradável aquele comportamento. Às vezes isso é uma coisa que é da essência dessa pessoa com autismo e aí as empresas não conseguem entender esse comportamento. Nós precisamos ampliar essas discussões em todas as áreas. Profissional, né? Saúde, assistência, educação. Como eu acolho essas pessoas?
quem está lá precisa conhecer. Isso precisa fazer parte de um currículo na universidade. Porque nós precisamos conhecer mais sobre a neurodiversidade. No momento em que a gente tem um conhecimento sobre a neurodiversidade, nós vamos identificar melhor a condição dessas pessoas e como que elas se comportam em alguns momentos que às vezes são trazidos até como desrespeito, como aconteceu o fato dessa criança que a gente nem quer citar, porque foi uma coisa tão desagradável, né, de um professor ali ter um comportamento de agressor, né? E essa criança ali, ela teve uma crise, ela teve um momento difícil. E ela não foi entendida. E bom, né? Que ele é verbal, que ele contou tudo. Que ele pôde contar. Ele teve ali naquele momento da atividade esportiva, ele teve um momento ali de aflição. E nesse momento de aflição ele não foi entendido. Foi entendido como um desrespeito, foi entendido como uma agressividade e que pode acontecer porque ele tem ele teve uma crise, uma sobrecarga. E aí isso trouxe essa resposta nociva, repudiante, falo né? Da minha parte, repudiante, doentia de uma pessoa. Eu até tive no Ministério Público com uma fala uma vez que a gente falou sobre autismo e até tinha um psiquiatra, eu falei, a sociedade está adoecida. Aí ele falou assim, não, mas o autismo não é uma doença. Eu falei, não, doutor. A sociedade está adoecida, ela não consegue entender as diferenças. E é fato, e ele concordou comigo, que é uma situação que as pessoas precisam ser mais humanizadas. E só através da informação, do conhecimento, é que essa sociedade vai ser uma sociedade mais inclusiva e com equidade. Eu falo que a equidade nós estamos muito longe de acontecer. Sim. Tá desanimador, né? É desanimador. Entender os sujeitos na sua condição e eles terem todos os direitos de igual forma. A sociedade não aceita os pretos, não aceita os trans, não aceita os deficientes, e por aí vai. Tá longe, hein? Aqui, olha o que eu tô sabendo aqui agora no particular. Mandei um alô aqui para ele, ó. Bom dia, professor. O professor Heraldo. Ele logo respondeu, achei que ele tava... Enfim, ele falou, ó, bom dia. Eu falei, ó, a Naira tá te convidando para uma visita à PAP. Ele falou, perfeito. Falei, você topa? Ele aceito. Aí eu falei, vou falar agora. Ele falou, ó, pode falar com ela. E fui diagnosticado tardiamente. Por isso, minhas perguntas. Excelente. Viu como é que são as coisas? Você não... O Heraldo esteve aqui com a gente agora, tem pouco tempo. Então, assim, tá bem fresco na memória da gente que é perfeito, não tem... Que aí deve dificultar muito para a medicina, para a ciência, né? Sim. E para vocês, no suporte, como tudo, porque a não ser que ele é professor de história, gente. Estou falando para você. E doutorando, e mestrando, e mais outras coisas. Eu não me lembro mais agora o currículo dele, mas é vasto. Então, assim, como que e é autista? Então, acho que o Heraldo, por exemplo, é uma forma muito bacana e interessante da gente usar aqui como exemplo para quebrar esse preconceito imbecil e ignorante, né? Exatamente. Porque quanto mais cedo as pessoas são diagnosticadas, é importante. Mas Heraldo, ele tem toda uma autonomia, é um professor, né, brilhante. E Heraldo, como foi o tempo da infância de Heraldo? Com certeza ele foi muito bem estimulado. Ele teve regra, ele teve limite, ele teve uma família para conduzi-lo. Ele brincou de pique-bandeira, ele fez atividades lúdicas o tempo todo. Talvez ele não tenha tido acesso a essa tela que tem danificado muito o desenvolvimento das pessoas. Uma das perguntas que eu fiz ao Lincoln, aonde você foi criado, Lincoln? Como que foi a sua infância? Na roça. Brincando e andando a cavalo, e minha mãe era professora, então ela tinha o tempo de estar ali comigo nas atividades. Eu tinha limite, eu tinha regra, eu tinha comia comida de verdade, porque isso também é um influenciador. O intestino, ele é um segundo cérebro, e a ciência já tem dito isso, né?
que isso tem atrapalhado o desenvolvimento das crianças na alimentação, e eu não vou entrar nisso porque eu não sou uma especialista. Eu tenho uma equipe boa que pode estar falando disso tudo. A gente pode fazer um momento muito especial aqui com atores que são especialistas na área. Combinado. E vão falar dessa pirâmide, dessa base psicomotora, desse trabalho que é realizado como base para que depois a gente vá alcançando outras habilidades dessas pessoas. E uma das coisas importantes aí é uma alimentação. Quando esse menino foi criança, ele comia comida de verdade, não tinha influência da tecnologia, da tela, e o Heraldo deve ter passado por isso de uma forma muito saudável, uma infância saudável, com vivências boas, brincando de cabo de guerra, brincando de pique, com brincadeiras que trabalhou todo o seu desenvolvimento global, e ele conseguiu superar as suas inabilidades de uma forma que foi inconsciente. Lógico que sempre ele, com certeza, ninguém mais do que ele para falar quais são as inquietações que ele passou durante todo esse tempo até descobrir que ele tem o transtorno do TEA. Mas foi uma infância, pode ter certeza que foi uma infância diferenciada, onde se brincava de verdade, onde se comia de verdade, onde os estímulos aconteciam como uma criança deve receber. Hoje as nossas crianças estão na frente de uma tela de televisão ou na frente de uma tela de celular, comendo com uma tela de celular na frente. Isso é um prejuízo enorme para o desenvolvimento. A ciência já tem falado isso. E o Heraldo, quando ele fala da DSM-5, que é um protocolo importante, e ele fala do CID-11, e nós temos dialogado muito na APAP, porque colocou-se o CID-11, mas nós não podemos abandonar o DSM-5, já com texto corrigido, que já traz muito mais informação para a equipe técnica, para ela reconhecer as singularidades das pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento. Porque pode ser que essa pessoa não tenha o transtorno do TEA e ela tenha apenas uma sobrecarga sensorial, uma ansiedade o TDAH ou outras situações que podem mascarar esse diagnóstico. Então, por isso, assim, o diagnóstico, mesmo tardio, se essa criança não foi bem trabalhada, eu acho que o diagnóstico tardio para suporte 3, eu acho que ele é um prejuízo enorme, porque aí você perde aquela primeira infância, aquele espaço de estímulos que podem acontecer, e aí o cérebro não perdoa, ele vai desprezar muitos neurônios ali, e que a gente tem que tentar minimizar todas as situações que deixaram essa criança com várias situações de violação na sua vida pessoal, né? Que são os transtornos que ela tem quando ela está no meio social, transtorno cognitivo, motor. Então, dessa família, né? Quando ela só consegue esse diagnóstico tardio. Agora, muitos aí que estão na sociedade, eles tiveram essa oportunidade de uma infância positiva e que favoreceu para esse desenvolvimento. Você quer me dizer, então, que... Isso para mim é novidade, né? Porque a gente não está no dia a dia de vocês, né? Você é uma mãe atípica, você é presidente de uma das mais importantes entidades que cuida não só das crianças, mas cuida também dos pais, que é outra forma extremamente abrangente, né? Aí é 100%. Porque preparar um pai para reagir a uma situação externa, como a que você contou mais cedo, né? Numa crise da sua filha no shopping, também é muito importante. Eu acho que isso aí também é fundamental. Mas você quer me dizer que o ambiente ele é preponderante para o desenvolvimento do TEA ou para o agravamento do TEA, é isso? E o ambiente está ligado diretamente à tela, que é o tal do smartphone, que as crianças, se bobear, ficam mais tempo naquilo do que qualquer outro tipo de entretenimento, ou até mesmo de comportamento, de afazeres normais.
E também de alimentos, isso tudo implica nessa situação? Exatamente. Implica nessa situação. Nós temos já comprovadamente crianças hoje que nós atendemos e que têm dietas que as mães entenderam bem e que hoje elas têm dietas que elas seguem e que essas crianças conseguiram superar várias inabilidades, porque as famílias tiveram a consciência de dar comida de verdade e deixaram outras preferências da criança, como fandangos, salgados e outras coisas que podem ser nocivas, alimentos gordurosos, né? Muitas têm intolerância, não só intolerância alimentar, mas elas trazem uma questão sensorial muito forte, que é essa questão da textura. Então precisa ser muito bem trabalhado para que ela possa aceitar a comida de verdade também. Isso é um processo, porque a parte tátil, ela está diretamente ligada à cognição. Isso, gente, eu não sou técnica, eu aprendo isso todos os dias, com os meus profissionais ali, dando as informações, trabalhando com as famílias, e isso é algo que precisa ser também disseminado para que as famílias consigam entender que também o núcleo familiar ele é altamente importante para o processo de desenvolvimento. Nós apenas somos uma ponte que vamos trabalhar os estímulos, vamos direcionar essa família. As nossas famílias estão sempre ali dentro do CAD único, né? São famílias que têm uma maior vulnerabilidade, então esse trabalho conscientizador precisa acontecer e nós temos visto resultados muito interessantes. Nós recebemos há um mês atrás uma criança que tem um comportamento muito assim, ele não tem tempo de espera. E aí a gente recebeu um vídeo da professora e ele já verbalizando. E a mãe, isso com 9 anos. Com 9 anos. E a mãe mandando o vídeo pra gente e assim, um vídeo muito bonito e a fala dela e a alegria dela. Então é possível a gente buscar, através dos estímulos, o desenvolvimento dessa pessoa. Mas quanto mais cedo, mais facilitador da gente encontrar caminhos para uma autonomia e até uma independência. Como eu tenho vários que já viajam conosco sozinhos. Eu sempre tive muito medo de sair com um adolescente sem a mãe, para uma viagem. E já por 2 vezes nós fomos no Clube do Flamengo e no Maracanã. Maracanã. E nós levamos aquele abafador. Tá. E cada um tinha o seu abafador, para que se eles se sentissem sobrecarregados, eles colocariam o abafador para assistir o jogo. Chegaram como na PAP? Suporte 3. E hoje estão no suporte 1. Ser boba. E é possível. E eu posso citar vários para você. Sério? Se você for lá fazer uma entrevista com eles, você vai ficar impressionado com a transformação deles. Não. Então, estavam lá. Chegaram no restaurante na volta, os profissionais ficaram impressionados com a autonomia deles ao sentar à mesa, ao se servir, a comer de garfo e faca. São atividades de vida cotidiana que nós vamos fazendo no dia a dia, porque lá a gente serve refeição e a gente vai estimulando, né? Comer de verdade, gostar da comida. E assim, ontem também eu tive uma experiência anteontem, uma experiência muito legal, de uma menina que sentou à mesa. Ela deve ter 6 anos, por volta de 6 anos, a Manuela, e ela, pela primeira vez, ela comeu na APAP. Servimos a mesa, tinha abobrinha, tinha proteína, arroz, feijão, comida de verdade. E tinha ali, tinha abóbora, purê, e aí ela não gostou do molhado. Aí eu falei assim, então, Manuela, o que você quer comer? Aí ela
me deu essa dica do que ela queria comer. Ela comeu arroz e frango. E foi assim, algo para nós, é como se nós estivéssemos soltando fogos, porque ela aceitou sentar à mesa, tempo de espera. Ela fez troca importante com a gente das suas preferências. Gente, isso já é um impulsionador, um avanço enorme. E a gente celebra cada avanço das nossas crianças. Eu falo com as mães assim, vocês têm avanços aqui tão importantes que vocês cobram mais de mim a cada dia. E chegam cobrando mais e mais. Mas nós vamos seguindo de acordo com a nossa condição, né? Nós não vamos agradar a todos também. Nós vamos ter pessoas que não vão se sentir confortáveis ali, porque a instituição, ela cobra, ela tem suas regras a cumprir. Nós vamos ter aqueles que não vão aceitar, não vão gostar, tem suas críticas a fazer. Embora, Cláudia, a gente deixa ali todo ano, durante 3 meses, agora a urna vai para a sala de espera. É uma urna não identificada para que essas famílias coloquem ali as suas insatisfações, aquilo que elas não estão gostando do trabalho e aquilo que cria nelas angústia, né? Porque os filhos são entregues e há uma angústia, muitas vezes. Então ali tem uma urna que elas podem se expressar. E nós fazemos uma plenária onde essa urna é aberta para a gente dialogar sobre todos aqueles temas colocados ali, sobre todos aqueles questionamentos, sobre todas aquelas queixas, sobre os elogios também, sobre também as sugestões. Então, nós temos que fazer isso, porque essa família precisa ser ouvida, assim como a sociedade precisa ouvi-las, né? Eu acho que a evolução do sistema, eu não sei se um dia você vai... É questão de cura também que eu posso falar. Mas se um dia você vai encontrar... Porque a ciência avança muito, a medicina, claro, é evidente, acompanha. Mas assim, eu acho que a melhor de todas as experiências da vida é o convívio. Nesse caso, então, é o convívio. Então, não é questão de cura, mas é uma questão de convivência normal com essa atipicidade. Tão bem treinada que chega ao ponto de ser normal, bem treinada ou bem vivida, chega ao ponto de ser normal, como é o caso aqui do o Heraldo, que tá falando com a gente, conversando, e ele coloca aqui no Face também uns comentários, ó. Sim, tive infância que incentivou meu hiperfoco. Heraldo, nós estamos te esperando lá na PAP, e graças a Deus consegui me desenvolver academicamente. E o João Siqueira, que é professor da UENF, grande mestre João Siqueira, ele diz aqui, ó, como o alimento influencia o aparecimento do TEA? Tipo de alimento. Então, porque assim, eu entendi o que você falou. Não é bem aparecimento, mas é o desenvolvimento, a mudança de suporte. Uma alimentação errada, que ela seja sobrecarregada de alguns componentes, ela vai trazer irritabilidade, ela vai trazer insônia, ela vai trazer diarreia, ela vai trazer muitas situações que vão impedir que esses estímulos possam acontecer de forma favorável, né? Inquietação, angústia, irritabilidade, insônia. A alimentação equivocada, ela pode trazer, potencializar comportamentos, sobrecargas sensoriais que essa criança pode ter. O intestino, todos os cientistas hoje dizem, né? Eu não tenho esse domínio para estar falando aqui sobre isso, mas seria bom a gente ouvir um especialista. E eles falam sobre esse intestino, que ele é fundamental no processo do desenvolvimento, até pela seletividade alimentar, mas não só pela seletividade alimentar, sobre a ingesta de forma errada, com produtos que têm caseína, que têm glúten, né? E tudo isso é um componente que vai trazer um dano
comportamental, irritabilidade para essa criança. Isso já é fato. A gente tem crianças com dietas que hoje estão com outro comportamento e com outro desenvolvimento. Ah, legal. Pergunta aqui no grupo de WhatsApp, para a gente ir sacramentando, são 8h40, tem que aproveitar ao máximo aqui a sua presença. Lá no grupo de WhatsApp do Blog Opiniões, aqui do Aloysio Abreu Barbosa e também do Folha no Ar. É da Silvana Venâncio. Tem Arnaldo Garcia também aqui, Peraí. Silvana Venâncio diz aqui. Naira, Silvana Venâncio é jornalista, mora lá em Bom Jesus. E tem do Pedro Henrique aqui também, gente. Naira, sobre as escolas inclusivas, na sua opinião, elas são mesmo inclusivas? Silvana. Eu não quero interferir na sua. É muito difícil falar sobre isso, mas elas não são inclusivas. Hoje nós temos aí um percentual baixíssimo de uma escola inclusiva. E a gente tem, e eu falo nesse domínio dessas pessoas que precisam das políticas públicas, né? E aí a gente precisa crescer, a gente precisa dialogar, e quem está na ponta, ela tem isso vivo, essas vivências, e reconhece esses sujeitos. E quem está dentro de uma escola, às vezes muita teoria, e não tem a prática que nós temos. Nós precisamos dialogar mais. As políticas precisam estar mais interligadas. Saúde, assistência, educação, precisam fazer mesas redondas, seminários. E não é para ficar mostrando dados de avanços, não. É para a gente tratar das questões violadoras que hoje têm impedido as pessoas ocuparem seus espaços na educação, em todos os lugares da sociedade. Eu acredito que temos muito ainda que avançar na educação, Silvana, e a gente pode aqui fazer algo mais amplo no Norte e Noroeste sobre esse tema, que eu acho que é importante a gente lidar com isso, convidar os secretários de vários municípios para a gente dialogar e encontrar caminhos, e juntamente com os prefeitos, a gente encontrar caminhos de verbas federais que potencializem essa educação inclusiva, né? A gente vê a luta hoje da Secretaria de Educação em Campos para cuidadores, né? Processos seletivos, muitos começam, não conseguem caminhar, e é uma luta diária, né, para que essa inclusão se estabeleça, mas eu acho que ela ainda está muito longe de se efetivar. Bom, eu já tive meus perrengues aí com o negócio de inclusão com algumas autoridades, inclusive me lembro uma vez, há muito tempo atrás, deputado presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, falei, pode ter tudo, menos inclusão. Eu tenho esposa professora, então sei muito bem o que se passa aí do dia a dia de uma sala de aula, mas pode ter tudo. Há uma tentativa, o papel é muito bonito, né? O papel é maravilhoso. Mas inclusão mesmo, de verdade, porque eu acredito muito, sabe, primeiro, na valorização do profissional. Primeiro, só vai ter inclusão se tiver professor valorizado. Esse negócio de professor ganhando 1.000 cruzeiros aí, modo de falar, é humanamente impossível. É ficar colocando essas cortinas assim, enfeitando o pavão, e lá atrás está o bicho todo depenado. Isso é uma opinião minha, né? Então você fala assim, professor ganha mal, tá doente, cheio de problema, ele não vai se esforçar para fazer uma coisa que ele tem. E o suporte, a rede de suporte é pequena, não funciona, é incapaz. É um profissional para cuidar de uma escola toda. Então, um cuidador, às vezes, e como a gente tem falado, e eu quero te perguntar agora, eu acho interessante a gente falar isso, pelo menos para a gente fechar esse bloco. O que está acontecendo para termos tantos novos casos nos últimos anos? A ciência avançou, a capacidade dos nossos médicos aumentou e a gente está detectando com mais facilidade? Ou existe algum fator técnico que você pode apresentar para a gente, como é o caso da tela, que eu fiquei assustado quando você falou,
O caso da alimentação, que eu nem imaginava como, claro que questão da forma de você ser criado na rua ou dentro de um apartamento, você tem comportamentos diferentes. Eu até consigo entender, mas a questão da tela também, que aí já tem um efeito mais contundente que você traz, e do alimento, para mim, é meio que né, uma novidade, mas não, na verdade, uma novidade nesse caso. O que dá para definir para a gente começar a acabar com esses comentários assim, sem pé nem cabeça, que o cara fala, eu também tenho TEA. O que você acha que dá para definir que é esse aumento de número de casos? Olha, eu acredito que com o avanço da ciência, as pessoas que têm alguma situação que as incomoda no seu prejuízo da comunicação, da interação, elas têm buscado se compreender mais e buscado avançar e buscado profissionais. Eu acredito nisso. Isso pode ter sido, por exemplo, o Lincoln foi uma coincidência pelo filho, né, que ele foi diagnosticado, mas o Heraldo, o que impulsionou o Heraldo a buscar um diagnóstico? São algumas inquietações. Então eu acredito que isso tem sido importante com o avanço da ciência, com vários profissionais e cientistas dando informações, que é o conhecimento. Eu acho que isso tem feito com que as pessoas busquem se cuidar melhor, né? Ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais tranquila e muitas vezes a desassistência dessas áreas que têm comprometimento, nesses prejuízos, levam a pessoa a uma depressão, levam a pessoa a desesperançar, e aí ela vai buscar ajuda, e nessa busca ela acaba sendo diagnosticada. Só que muitas pessoas que conhecem e que escutam, às vezes elas trazem consigo algumas palavras inadequadas. Eu esqueci a mochila. Eu esqueci. Eu sou autista. Eu sou TDAH, eu sou autista. Eu acho que isso é uma fala muito reprimida, preconceituosa, né? A gente tem que ter cuidado também com essas falas que podem afetar alguém que está ali naquele meio e negativamente a pessoa se sentir constrangida, né? E isso não é bom, isso é muito ruim para que as pessoas possam entender que elas têm o direito de ocupar todos os seus espaços. Então, eu vejo que esse crescente diagnóstico é porque a ciência tem avançado. Aí eu trago novamente a questão familiar, a questão da busca pela sobrevivência, que muitos filhos estão em casa e não têm aquele tempo de qualidade com a família, do sair, de ir para a praça, do brincar, né? Tudo isso, eu acho que é um fator influenciador hoje, né? A gente sabe que genético hereditário é uma porcentagem quase absoluta, mas também tem os fatores ambientais que potencializam esse diagnóstico, né? E a gente tem falado muito dessa questão das famílias. Ela tem sido algo que tem nos preocupado muito, a sobrevivência e às vezes não ter tempo de qualidade com o seu filho. E aí para onde que ele vai? Ele vai buscar algo que interesse para ele, e aí é a tela, é a televisão, que é prejudicial. E esse tempo de qualidade faz falta, esse pai, essa mãe, de brincar de casinha, brincar na rua, brincar na praça, precisa ter esse tempo de qualidade, que eu acho que é um influenciador. E se a criança ela traz o autismo nas suas características, ela vem a ter prejuízos maiores. Quando a família não está envolvida, né? Mamãe, vai falar depois, agora eu estou ocupada, né? Eu acho que esse olhar, eu acho que esse cuidado, esse acolhimento, nós precisamos ter muito cuidado com os nossos comportamentos, porque eles também podem prejudicar ainda mais
as situações, né, do transtorno do TEA. A questão do ambiente que você falou é tudo, né? Às vezes os sinais estão aí, os pais não estão aí, né? Não percebem os sinais. Tem as perguntas aqui do Pedro Henrique, nosso colega aqui de trabalho, de jornalismo, mas eu preciso fazer um intervalo de 2 minutos, só para a gente fechar o programa aqui, mas é bem ligeiro. Aqui, são 8h49, podemos ir direto, então? Só para a gente fechar? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para as perguntas do Pedro, porque você falou no Respectro, né? Vai ter esse ano, não vai? Depois se você puder falar também, eu acho que é um evento, não é de vocês, né? Vocês participam. Não, a gente participa. A gente participa. Tem também um comentário do Arnaldo Garcia, radialista também, está aqui no Blog Opiniões, aqui no grupo de WhatsApp, né? E do Blog Opiniões e do programa está aqui, cadê? Tinha uma interface com a senhora Naira quando estive servindo a Fundação de Esportes. O Arnaldo teve na Fundação de Esportes, figura extraordinária, e nutro extrema admiração pelo trabalho de excelência que ela realiza. Daí pergunto, como se tem tanta energia para um trabalho tão específico com os assistidos e ainda coordenar uma equipe para que essa siga o mesmo ritmo? Parabéns aí pelo trabalho dessa extraordinária pessoa, disse o Arnaldo. Então, Arnaldo, eu não consigo fazer nada sozinha, né? Essa equipe, ela é fundamental, então nós temos lá um corpo técnico especializado para atender a todas as famílias e as demandas, desde o serviço social a todos os psicólogos, musicoterapeutas, arteterapeutas, psicopedagogos, educadores físicos, musicoterapia. Então nós temos todo psicomotricista, fonoaudiólogos, mas nós temos também uma coordenação que está ali e um serviço social que está ali fazendo todas essas mediações. Ontem um coordenador chegou perto de mim, dando risada, e falou assim: eu não sei que sua mente você consegue trabalhar em rede. A gente precisa trabalhar em rede, de fato, né, para potencializar as políticas públicas, potencializar as oportunidades nos espaços sociais para nossas crianças, e a Fundação Municipal de Esporte tem sido esse braço com nossas crianças, de natação e outros trabalhos que a gente consegue fazer em parceria. Então, é o estímulo, né, que a gente não consegue fazer todo na instituição e a gente leva até, busca os parceiros para a gente potencializar as ações. Um comentário aqui no Instagram, deixa eu ver se eu consigo ver de lá no meu que não apareceu. Paulinha Salles. Tá, tudo bem. Ela diz aqui, em sociedade, hoje, aos 3 anos, ela frequenta, eu dei um comentário antes, não, né? Ela frequenta a igreja, aniversário, parquinho, colégio, aprendeu tempo de espera, tempo de mesa. Exatamente. Aos 3 anos de idade, ela lê e escreve em 3 idiomas. Faz contas. Isso ela está falando aqui no Instagram. Ela diz outra coisa, ela colocou mais para cima ali, Gostaria de ressaltar a importância da terapia e diagnóstico de forma precoce. Costumo dizer que a APAP foi um divisor de águas na minha família. Antes das terapias, minha filha não aceitava convívio. Aí ela coloca lá no final, na outra mensagem, depois dessa primeira que eu li, agora... E enquanto ela fazia terapia, eu assistia palestras na APAP. Através dessas palestras, identifiquei características do TEA no meu filho mais velho. Exatamente, isso acontece. Tem acontecido na APAP de forma bem exponencial, porque essa semana mesmo nós atendemos várias mães com já as crianças já sendo avaliadas, porque a partir disso elas foram
observando em casa e foram percebendo. E aí elas começaram a pedir oportunidade, mas mesmo a gente não tendo vaga, é família, a gente vai ter que acolher. Estão fazendo diagnóstico socioeconômico, já fizeram anamnese, estão fazendo avaliação, traçando o plano de atendimento para eles, e essa criança, ela é assistida na APAP, e aí olha uma característica de uma inteligência... Eu vou usar aqui falar que eles falam que é uma das características, é hiperlexia, que a criança tem esse hiperfoco no alfabeto, aprender a ler, escrever e precocemente, né? E que você aproveita esse hiperfoco e vai disseminar para as outras ações. Isso vai ser tem que saber trabalhar para que a gente possa alcançar essa autonomia dessa criança, né? E nós temos uma criança agora que ganhou a Olimpíadas de Matemática ouro, foi o único atípico que concorreu com toda a rede municipal. Ele recebeu medalha de ouro em Olimpíada de Matemática, e a gente não conseguia fechar, ele tinha 4 CIDs, e nós conseguimos levar numa das ações de social inclusivo, nós conseguimos marcar ali a psiquiatra, e a gente conseguiu ser atendido por doutora Jéssica Murim. Ela até cita isso no Instagram dela, e nós chegamos à conclusão que ele era um autista suporte 1, mas já vinha sendo com vários CIDs e na realidade não representava a identidade dele. Isso é complexo, mas a criança, a Paulinha, é algo assim, encantador, mas que a gente tem que trabalhar com muito zelo e sabedoria da equipe para canalizar bem toda essa potencialidade dela. Bom, para a gente ir fechando, Nara, tem aqui as perguntas do Pedro Henrique. Então, como eu disse, é jornalista, colega da gente aqui, daqui a pouco ele vai estar participando aqui no programa, depois das 9, né, ele faz o direto da redação, e eu só fui saber que ele é autista agora, quando ele mandou a mensagem para mim aqui ontem. E eu acho isso interessante porque é uma forma de tocar a gente no sentido de acabar com esse preconceito, com essa forma ignorante, às vezes, de que a gente vai criando essas frases bestas aí e os tratamentos que não são nada nem próximo do ideal. O que esperar que a igreja faça em prol das pessoas com TEA? Você vai entender por que é a igreja. Eu, como autista nível 1 de suporte, quais direitos eu tenho? Eu posso ter direito a CIP-TEA e ao transporte gratuito? Sim, ele tem todos os direitos. Todos os direitos são dados a ele através da Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se não me engano, é a Lei 13.146 ou 49, não tenho agora aqui para te dizer, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ali está previsto todos os direitos da pessoa, tanto com autismo quanto com qualquer outra deficiência. Gratuidade de passagem intramunicipal, intermunicipal, interestadual, para ela se deslocar independente se ela estiver fazendo tratamento ou não em outro estado ou em outro município. Ela tem direito a descontos, ela tem direito a descontos na conta de luz. Então são são tantas oportunidades que ela vai ter de conseguir diminuir até as suas despesas para que ela possa melhor ser assistida nas suas terapias. Ela pode buscar, que ela vai encontrar todos esses direitos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Puder ter algum suporte lá na APAP, pode procurar vocês? Pode nos procurar, o serviço social pode dar informação.
pode liberar meu telefone para ele, para a gente dialogar sobre isso. E eu acho que a gente pode ampliar essa discussão também, porque muitas pessoas não têm conhecimento de que, se elas têm uma deficiência, elas têm direito a desconto na conta da luz, né? Na conta, elas têm direito. Então, são e outros N direitos que são imposto de renda, prioridade, imposto de renda, tudo. Comprar um carro, um veículo, sim, com desconto. Então, são tantos favorecimentos que as pessoas, às vezes, não conhecem e não buscam seus direitos, né? Ó, eu como autista, como eu posso desenvolver o hiperfoco? O meu é a Igreja Católica, por isso que a gente pergunta sobre a igreja. E como lidar com as frustrações do dia a dia? Então, se ele é um religioso, se ele é um cristão, né? E se ele sente bem estando na igreja, eu acho que é muito importante ele estar ali, mas ele buscar, né, alternativas, já que ele tem em si a consciência dessa dificuldade da inclusão, ele buscar essa inclusão na própria igreja. Ele pode ser um mediador dessa inclusão dentro dos espaços, dentro das igrejas. Hoje as igrejas têm se preocupado com isso. Elas têm se preocupado em trazer as famílias que muitas vezes não se sentem pertencentes desse espaço cristão. As igrejas têm se preocupado em capacitar profissionais, voluntários, para estarem acolhendo as crianças, acolhendo as pessoas. Eu confesso para você que ele, como adulto, eu não tenho aqui uma fala, mas eu acho sobre esse acolhimento e de que forma essa inclusão pode acontecer. Mas se ele já é uma pessoa que consegue ter as habilidades construídas de forma do som, da fala, dos cânticos, ele já consegue estar nesse meio social com tranquilidade, sem que isso seja uma sobrecarga sensorial para ele. Eu acho que ele está muito bem e que ele pode ser aí um potencializador dessa inclusão também. Ô Pedro, vamos embora, meu filho, vamos trabalhar. Vou, daqui a pouco, mais tarde, quando eu tiver a oportunidade, vou conversar com ele. E já troquei os contato seu com o Heraldo, professor Heraldo, depois vocês se falam aí, eu quero acompanhar o desfecho aí dessa visita. Podemos fazer grandes coisas para que as pessoas tenham conhecimento da neurodiversidade, porque assim elas vão aceitar melhor e vão conviver melhor. De forma igual, nós não podemos fazer essas exceções e escolher, né, ter escolhas. Hoje a gente tem que entender e acolher uma sociedade com as suas diferenças, né? O meio social é muito doído para uma família típica, mas é possível ser um meio acolhedor e que traga um bem-estar e favorecimento para as famílias que desejam estar participando daquilo que é de direito delas. Muito bom. Aqui são 9h02, o tempo voa com você aqui, a conversa é muito boa. Estou faltando de falar de muita coisa, eu sei que você tem tanta coisa para contar, mas o Respectro, você quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. O Respectro, ele é uma conferência inovadora para campus, né? Legal. Já acontece há alguns anos, eu acho que é sempre favorecedora. Isso é um projeto do vereador Leon, que é um soldado, né, que eu digo que sempre está nessa luta, juntamente com as organizações, juntamente com a sociedade, para que a gente possa disseminar o conhecimento. E o Respectro é esse espaço. No dia 2, o dia da conscientização, foi um momento lúdico muito importante que ele promoveu no Jardim São Benedito, que as famílias puderam participar. Então as instituições estavam lá com seus estandes, com as suas oficinas, e as crianças não só das instituições, mas também como as crianças da sociedade puderam estar ali brincando, recebendo informações. E agora o Respectro, dia 26,
que eu acho que deveria ser mais de um, porque quando abre a inscrição, os lotes fecham assim, em minutos, porque as pessoas também estão com sede de aprender. Elas estão necessitando buscar aprender, e eu, inclusive, já fiz um pedido a ele para que nós consigamos, assim, algumas mães que estão aí precisando desse momento e alguns profissionais que desejarem, para a gente conseguir alocá-los, porque o respeito é de fundamental importância. Acontece uma vez no ano, podemos replicar, porque é uma conferência extraordinária. Amiga, sucesso, feliz sempre por você estar aqui e mais feliz ainda sabendo que você é conterrânea e tal vence. Um beijo lá na sua equipe, na sua filhona, tudo de bom para você, que você continue assim, com muita saúde, com muita disposição, como diz o Arnaldo aqui, com muita energia, né, para tocar esse barco aí. Eu sempre digo, Cláudio, que nada vem de nós, tudo é dom de Deus. Deus me entregou esse ministério, eu tive minha filha, eu nunca questionei, eu sempre cuidei, mas a minha família, eu não faria nada, primeiro sem a minha família, segundo, sem a equipe que eu tenho, né? Meu esposo anda lado a lado comigo nessa conquista, na conquista de melhoria, de qualidade para os atendimentos das nossas crianças, meu filho, minha filha, meu genro, é uma família hoje que está envolvida não só com a Lorena, mas com todas as famílias da PAP. A nossa relação com eles é uma relação muito boa. Nós fizemos um evento beneficente agora, que foi o show de prêmios, e nós pudemos estar ali trabalhando. Eu não pude ir por causa da Lorena, mas meu genro estava ali, minha nora estava ali, meu filho estava ali, meu marido estava ali comandando com um grupo de profissionais que são fundamentais. Deixar sua casa, deixar seus filhos para estar ali, acolhendo as famílias e a gente buscando recursos para a gente ampliar a casa, como a gente já tem feito. E hoje temos adolescentes, estamos com uma sala de tecnologia assistiva, começando a trabalhar com regras, todos esses potenciais, salão de jogos, música. Então, é esse o nosso trabalho. E eu não faria nada sem a minha família, Deus, a minha família e os profissionais, essa equipe técnica maravilhosa e os empresários que fazem doações. Inclusive, é importante que se divulgue aqui o selo. A SIC hoje é um projeto de lei também do vereador Leon, que vai se transformar em projeto de lei, já teve uma audiência pública. Nós temos o Fundo da Criança e do Adolescente, que é o Conselho Municipal de Promoção do Direito da Criança e Adolescente. O Renato Gonçalves é um dos batalhadores também nessa área aí. Existe o selo do imposto de renda, que a iniciativa privada, as empresas, podem, na hora de fazer seu imposto de renda, abrir uma abinha lá que tem ECA e fazer sua doação. E essa doação vai ser destinada para as organizações. Muitas vezes as pessoas têm essa resistência ainda, porque acham que isso vai ser revertido para o poder público, mas não. Nós temos no Vem direto para o fundo. Isso vem direto para o fundo. Existe um conselho forte, deliberativo, que tem sociedade civil e governo, e esses valores vão ser empregados em favor da política da infância e adolescência, das crianças com deficiências também, e crianças em situação de risco. Então, é importante isso ser divulgado. Estamos em período de declaração de imposto de renda. Então, os empresários podem abrir a aba lá e procurar o ECA, os seus contadores serem informados. Pergunte seus contadores, porque eles vão saber como lidar. E o Maurício da SIC, ele se interessou isso está sendo disseminado através do Maurício. Ele conheceu de perto, a OAB esteve de perto na audiência pública e vai ser de suma importância. Olha, são de 18 a 25 milhões que podem ficar em campos em benefício da política da criança e em benefício do idoso.
Olha que coisa importante. Então, não que nós vamos perder as parcerias com o poder público, não. Nós vamos potencializar as parcerias. Então, esse selo, esse depósito é feito através do imposto de renda da aba do ECA, que vai para o Fundo Municipal da Criança em Campos. E eu acho isso fantástico, porque é o empresário investindo na sua cidade em saúde mental. E esse dinheiro é aquele que vai para o governo, não é o que estoura, não sai do seu bolso. Esse é aquele que você tem que pagar mesmo e acabou. Exatamente. Então, já que você tem que pagar, paga aqui para as nossas instituições. Sim. Que não é só a PAP, tem a APAI, tem a APOI, todos estão nesse fundo. Muito obrigado mais uma vez, bom dia, parabéns lá pelo seu trabalho, sucesso. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade e me desculpe aquilo que eu não consegui alcançar da sociedade entender, não sou técnica, sou apenas uma mãe atípica, sonhadora com uma sociedade mais justa e humanizada. Ninguém melhor do que quem sofre na pele poder dar a sua contribuição, acho que é por aí. Gente, 9h09, conversamos com a Nária Peçanha, presidente da APAP Campos. A gente fecha por aqui o Folha no Ar, estaremos de volta amanhã às 7h da manhã e amanhã nós vamos conversar com o Almir Júnior, nosso convidado aqui, secretário de Agricultura. Campos produziu aí uma notícia muito bacana da produção de 3.000 toneladas de soja. E vamos falar sobre eucaliptos, os polêmicos eucaliptos. Tanta gente que é contra o eucalipto, mas continua usando papel. Vamos falar sobre esses eucaliptos, sobre as pontes, sobre a agricultura, que é sem dúvida nenhuma, quem sabe, o futuro de Campos. São 9h09. Será que a mãe tem, né? E prometeu o queijo. Tá devendo um queijo a gente que já deve estar do tamanho daqui. Gente, fechamos aqui o Folha no Ar. De volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem.